Sim, que o presidente parou para falar com esses dois homens nessa tentativa de assalto. Levaram um susto aí agora. Um dos meus seguranças aí tava com a corrente. Fala, rapaziada, fala galerinha do canal do Kakaroto. Vamos de informações aqui agora da tarde sobre a respeito do jogo que vai acontecer Flamengo e Corinthians e Flamengo, galera. Vamos ver aqui o que saiu agora de mais novo, né, de mais atualizado da mídia, rapaziada. Mas antes, você que ainda não é inscrito aqui no canal, vem se inscrever, fazer parte desse movimento. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Chamando o presidente do Corinthians, o presidente parou ali com os integrantes da diretoria e seguranças, e um desses homens na moto tentou arrancar a corrente, né, o cordão de um dos seguranças. Não conseguiu, foi uma tentativa de assalto aqui na Avenida Atlântica, na Praia do Leme, em frente à concentração do Corinthians. Esses dois homens, inclusive, pararam, né, fizeram uma saudação ao presidente do Corinthians, gritaram "Vai Corinthians", e aí sim que o presidente parou para falar com esses dois homens nessa tentativa de assalto a um dos seguranças do clube. Mais cedo, a repórter Lívia Laranjeira estava por aqui, conversou com o presidente Augusto Melo, né, ele falou dessa situação, mas também de tudo que envolveu o extra-campo, né, o fora do jogo, das quatro linhas, a mudança de datas da Copa do Brasil, do jogo de volta, que vai acabar sendo no dia 20, né, no fim de semana, na Neoquímica Arena, e a gente agora confere, né, a manifestação do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Presidente, queria falar sobre o Hugo, como é que fica a questão do pagamento pelo Hugo e como é que está a expectativa de vocês a respeito do segundo jogo, né, nessa divergência aí com a CBF. A nossa divergência não tem divergência, o Corinthians só quer o que é justo, sempre deixei muito claro que o Corinthians é um time democrático, o mando de jogo é nosso. Não é questão também de convocação de atletas, porque nós temos 4 atletas também convocados, vai estar ali bem equiparado, não é nesse sentido, é o sentido de ter nos avisado que a gente existe uma logística. Nós estamos em 3 Copas e existe uma logística, que nem nós vamos sofrer muito, nós vamos ter que ir para Cuiabá tem a Comebol, que nós vamos ter que viajar direto, enfim, é uma logística complicada que atrapalhou todo o nosso planejamento, é só nesse sentido, não tem nenhum outro sentido de porque vai ser convocado, não vai ser convocado, porque jogo é jogo, se decide dentro de campo. E quando você quer ser campeão, você tem que ganhar de tudo e de todos, enfim. O Hugo joga, não tem problema nenhum, a multa, se tiver que pagar uma multa vai ser paga amanhã, não tem problema. E do resto a expectativa é muito boa, de um bom jogo, né, Corinthians e Flamengo, 2 grandes times, e a expectativa é a melhor possível. Levaram um susto aí agora. Um dos meus seguranças aí estava com a corrente, tentaram tirar a corrente dele, mas não conseguiram. Força máxima hoje, presidente? Força máxima, é Corinthians, né? Tá aí o presidente Augusto Melo, dando entrevista à repórter Lívia Laranjeira, força máxima, né, do Corinthians, até porque nas Copas o Corinthians vem mudando bastante o time misto, mas hoje é força máxima segundo o presidente corintiano. E o Hugo Souza, né, vai jogar, é um dos principais jogadores da equipe, o goleiro, essa multa será paga, portanto amanhã R$500 mil, porque o jogador pertence ao Flamengo. Vamos à provável escalação aí, com o Hugo Souza no gol, na lateral direita o Fagner, na esquerda o Matheus Bidu, a dupla de zaga com o André Ramalho e o Gustavo Henrique, o meio-campo com o Martínez, Charles, Carrilho e o Garro, e na frente Romero e também Yuri Alberto. Bom, algumas observações, né? O Romero, o André Ramalho e o Fagner estão suspensos no Brasileirão, então no fim de semana eles não vão jogar contra o Internacional, sábado, né? Então devem atuar hoje, né? Ainda pegando carona nessa fala do presidente do Corinthians de força máxima, mas pela apuração aqui do pessoal pela manhã, da nossa equipe, incluindo o Sérgio Lobo, nosso produtor, dessa provável escalação pode haver 2 mudanças. E se falou também em surpresa no time do Corinthians. O que seria essa surpresa? Em relação a nomes ou talvez o esquema de jogo? Há muita dúvida em relação a isso. São 4 jogos seguidos que o Corinthians vem jogando com 2 zagueiros. O presidente havia anunciado que dia 1º de outubro, ou seja, ontem, ele poderia exercer a compra. O presidente se confundiu. É dia 10 de outubro, faltou um 0 depois do 1. Então ele tem que pagar R$500 mil ao Flamengo, como já havia pago no Campeonato Brasileiro, para escalar o Hugo. Valeu muito a pena no Campeonato Brasileiro e tem nenhuma dúvida de que R$500 mil hoje serão pagos pelo Corinthians para ter o Hugo em campo. E aí no jogo da volta, o Hugo já será jogador do Corinthians, basta o Corinthians pagar esse valor, que é uma bagatela, né, por um jogador desse tamanho, 4,85 milhões. As dúvidas que há na escalação de Flamengo e de Corinthians, mais no caso do Corinthians, né, de acordo com a nossa reportagem, elas são bem distintas, né?
No caso do Flamengo, é a gente entender quais são as mudanças que o Felipe já quer promover de imediato no time, se é que ele deseja promover mudanças de imediato. Porque a própria postura do Flamengo, quando pede para mudar a data de jogos, né, de Brasileiro e Copa do Brasil, ele está deixando claro que ele vai jogar a Copa do Brasil com força máxima. No caso do Corinthians, o clube não jogou com força máxima jogos de ida das Copas. Contra o Juventude não foi força máxima, contra o Bragantino não foi força máxima, contra o Fortaleza não foi força máxima. O que é força máxima? Quando tem o Garro em campo. Para mim é muito claro. O Garro está em campo, é a força máxima. Então há essa dúvida se no jogo de hoje, porque no sábado tem um duelo importantíssimo, para mim, no meu entendimento, mais importante que o de hoje para o Corinthians, porque envolve rebaixamento. O Corinthians tem 18 rodadas dentro do Z4 no Campeonato Brasileiro. Eu, por exemplo, se eu entendo que a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro. Então, se tem um mínimo risco do Garro se machucar hoje, ou de qualquer jogador se machucar, entendo que eles serão guardados para sábado. Essa acho que é a grande dúvida, olhando de fora e sendo coerente com aquilo que o Corinthians fez nas fases anteriores. Levando O barulho aí, mas caralho, não tá dando pra confiar em ninguém, mano. Os caras quase assaltados, mano. Rapaziada, se inscreva aí no canal pra tá fortalecendo o projeto. Tamo junto, até daqui a pouco, mais informações atualizadas sobre Flamengo e Corinthians, galera.